Fala, meus amigos e amigas, eu sou o Sandro Nunes e este é o canal SN Rentabilizando. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma estratégia chamada Broken Wings, a borboleta da asa quebrada. Então fica com a gente até o final deste vídeo que eu vou ensinar tudinho sobre essa estratégia e no finalzinho do vídeo tem um detalhe que pode fazer toda a diferença na sua operação. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir encarecidamente que você já curtisse o nosso vídeo, que você compartilhe ele com seus amigos e que você também possa se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações para ser informado sobre os nossos próximos vídeos sobre o mercado financeiro. Assim você ajuda a este vídeo chegar cada vez mais longe e que o nosso canal possa de fato crescer. Nesta estratégia nós vamos ensinar para você o que é, como montar, por que montar e quando usar essa estratégia. Então vamos lá. O que é essa estratégia Broken Wings? Ela nada mais é do que uma borboleta comprada montada com calls. Neste vídeo nós vamos falar exclusivamente dessa operação montada com calls. Como ela tem uma asa maior do que a outra, geralmente você recebe para montar. É isso que fica atrativo nela, porque é uma borboleta comprada, mas você recebe na montagem. Então ela é uma operação que precisa de margem para você montar ela. Como a asa do lado direito ela vai ficar maior do que a borboleta comprada tradicional, que é aquela que você paga para montar, essa asa maior requer uma chamada de margem nesse strike de R$1 a mais que nós vamos montar. Então, geralmente, para cada opção que você monta, vai precisar de R$1 de margem. Lá no exemplo, no flip chart, eu vou explicar para você certinho como ela vai ficar. E agora a gente vai lá para o flip chart que eu vou desenhar essa estrutura e vou montar tudo o que pode acontecer com ela. Eu convido você a pegar papel e caneta e anotar essa estratégia, porque tudo que você monta, igualzinho eu faço aqui, ó, eu costumo mostrar isso aqui nos meus vídeos. Eu monto a estratégia, eu desenho inclusive até o gráfico dela e depois eu elucido os 3 cenários possíveis do que pode acontecer com a estrutura, se ela vier dar certo ou se vier dar errado, porque assim eu consigo visualizar melhor o que pode acontecer nos 3 cenários possíveis. Já estamos aqui no flip chart e agora nós vamos montar na prática a operação chamada Broken Wings. Então vamos lá. Nós vamos montar ela nesse exemplo com o Petro 4. Na última cotação do dia 4 de novembro, ela fechou em 28,30, tá? Neste exemplo eu vou montar com 1000 opções. E nós vamos fazer ela para dezembro de 2022. Nós vamos comprar. O sinal de mais eu uso para posições compradas e o sinal de menos para posições vendidas. Então nós vamos comprar a L378, que está no strike de 29,02. O grande lance aqui, que é para a gente poder gerenciar melhor o nosso risco, a gente vai montar sempre uma borboleta OTM. Você nunca vai montar na linha do dinheiro e nem dentro do dinheiro. Você monta ela fora do dinheiro justamente para a gente gerenciar melhor o nosso risco. Então vamos lá. Depois você vai vender 2 vezes a L185, que está no strike 30,02. E por fim, nós vamos comprar a L234, que está no strike 32,02. Pronto, essa é a estrutura, tá? Essa opção ela custa R$1,52, essa custa R$1,15. Como você vai vender 2 vezes ela, você vai receber R$2,30. E essa opção custa 62 centavos. Aqui
vai dar um embolso total inicial de 16 centavos nessa operação. É uma borboleta comprada que você recebe para montar. Porém, como essa asa ficou maior, na hora de você montar o gráfico dela, vai ficar com um desenho parecido com isso aqui, ó. Aqui é a linha 0. Onde, se houver queda do ativo, você vai receber os 16 centavos. E se houver a alta do ativo, você vai ter uma zona de prejuízo aqui que eu já vou explicar já. Então, nessa operação, nós fizemos com 1.000, 0,16 vezes 1.000, você vai receber inicialmente R$160. A margem de garantia que a corretora vai pedir nessa operação, neste exemplo, vai ser de R$1.000. Por que R$1.000 de margem? Justamente porque esse strike descolou da borboleta tradicional. A borboleta tradicional você monta no 29, 30, 31. Como esse você montou no 32, a corretora vai exigir esses R$1.000 de margem, ou seja, R$1 por opção. Aqui, como nós fizemos com 1.000 opções, vai dar R$1.000 de margem. Se você montar com 100 opções, vai dar R$100 de margem, assim sucessivamente. Então vamos aos 3 cenários possíveis. O que pode acontecer nessa borboleta aqui no vencimento da operação? As borboletas, elas melhoram geralmente quando chega próximo ao seu vencimento. Então esse tipo de operação você vai carregar até o vencimento dela em dezembro, tá bom? Então vamos lá, cenário 1. Ativo abaixo de 29,02. Abaixo desse valor, tudo isso aqui vira pó. E você vai ficar com R$160 de prêmio, o que representa uma rentabilidade de 16% sobre a margem que a B3 exige nessa operação. Essa estratégia não tem chamada adicional de margem, pois o que você pode perder no máximo nessa operação seria esses R$1.000 que você colocou em garantia. Esse é o primeiro cenário, pode te dar 16% de rentabilidade se o ativo vier ladeira abaixo. Ou seja, se ele ficar abaixo de 29,02, você vai receber esse prêmio em qualquer outro cenário dali para baixo. No segundo cenário, se você acertar o miolo. Mas aonde fica o miolo? O miolo é aqui, ó, no 30,02. Se o ativo ficar aqui no 30,02 ou algo bem pertinho disso aqui, no vencimento você vai ter um embolso de R$1.000 nessa operação. Porque o que acontece? Isso aqui vai virar pó, isso aqui vai virar pó, mas vai sobrar esse daqui. Se o ativo estiver valendo 30,02 no exercício, essa opção vai valer R$1. E como nós montamos com 1.000, você embolsa R$1.000. Mas não é o R$1.000 da margem. O R$1.000 da margem está lá na margem, ela vai continuar sendo seu. Você vai embolsar, além da margem que já era sua, você vai embolsar mais R$1.000. Então aqui você vai ter um lucro de 100% na operação, pois você colocou R$1.000 de margem em jogo e vai receber R$2.000 no total. Então o seu lucro vai ser de R$1.000, o que representa 100%. É aqui que está o grande interesse dos investidores em montar borboletas. É quando se acerta o miolo. Acertou o miolo, o lucro é explosivo. Não costuma ter operações que consiga dar 100% de rentabilidade fácil no mercado. É bem difícil, mas a borboleta ela tem essa opção. A Broken Wings ela te dá um lucro se o ativo cair, que é interessante, 16% de lucro é interessante, e te dá um lucro explosivo se você acerta o miolo. Mas se ficar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, também vai te dar um ganho muito próximo disso aqui. E o terceiro cenário é se por acaso o ativo subir demais, se ele ficar acima de 32,02. Pois acima de 32,02, você tem um prejuízo de R$840 nessa operação. É aqui que você tem que aprender a gerenciar bem o seu risco, porque se ela ultrapassar 32,02,
não tem o que fazer. No vencimento você vai ter que pagar os 840, porque você recebeu 160, o seu saldo inicial vai ser 1.160, 1.000 da garantia mais 160 do recebimento do prêmio, e você tem que devolver 1.000, que vai te dar um prejuízo de R$840. Então é aqui que você tem que ficar de olho. Na hora de você montar, você tem que saber exatamente a hora certa de você montar para você evitar essa região aqui. É uma estratégia que eu acho muito interessante, mas é bom você conhecer todos os cenários para você ter noção do que você está fazendo no mercado de opções. Pessoal, só mais um detalhezinho. Essa borboleta você monta ela preferencialmente com opções europeias. Neste exemplo que eu dei, todas essas opções são europeias. Por que europeias? Porque as opções europeias só podem ser exercidas no dia do vencimento, não pode ser exercido antes. Posso montar com opções americanas? Você pode montar, porque raramente alguém exerce essa opção antes. Mas se essa pessoa resolver exercer antes, ela vai complicar a sua estrutura aqui. Então, para evitar esse risco que é quase zero, mas ele existe, você faça com opções europeias de preferência. Agora que você já viu no Flipchart como fica essa operação e os riscos que envolve toda a operação, a pergunta é: quando usar uma estratégia dessa? Você pode usar ela principalmente depois que o ativo já deu uma boa subida, já teve uma alta, justamente porque a nossa maior preocupação nessa estratégia é se o ativo subir demais. Se o ativo subir demais, você tem que pagar para sair, como eu ensinei no Flipchart. Então, o interessante é que esse ativo já tenha subido bem, então você pode montar ele mais tranquilo, porque se ele ainda continuar subindo, você pode ali acertar o miolo, que é onde vai te dar o lucro máximo, e você terá menos chance de tomar prejuízo com essa estratégia. E se ela vier sofrer uma queda, não tem problema, porque você já recebeu na montagem, e aí você se limita àquele ganho inicial quando você montou a estrutura. Por que usar uma estratégia dessa? Como ela é uma estratégia que pode ter um ganho bem explosivo, ela pode ser sim uma estratégia muito lucrativa para o investidor. O que você precisa só tomar cuidado se você pegar um ativo que suba demais. Aí sim, de fato, você vai ter prejuízo e não tem o que fazer. Mas se você usa essa estratégia em determinados cenários, é bem provável que você tenha muito lucro com essa operação. Porque dos 3 cenários possíveis, em 2 deles você sai vencedor na operação. Agora, como eu prometi no final do vídeo que tem um detalhe que vai fazer toda a diferença na sua operação, eu vou lhe mostrar o que é. O que você tem que se atentar é que as suas posições vendidas, elas não podem ser superior ao seu patrimônio total colocado na conta da corretora. A maioria das corretoras, ela não deixa você abrir novas posições se as suas posições vendidas forem maior que o seu patrimônio. Então eu peço a você que antes de montar uma operação desse tipo, analise quanta margem disponível você tem. Porque mesmo sabendo que o notion dessa operação é apenas R$1 por cada borboleta montada, se a sua posição, que é essa aqui, ó, que é a opção vendida, você vai comprar aqui e aqui você vai vender. Então, essa opção aqui, ela que vai incomodar junto à corretora. Por isso, consulte o seu assessor. E esse tipo de operação, eu não recomendo você montar no home broker, porque como são 3 strikes diferentes, são 3 opções, você vai ter dificuldade, pode acabar atrapalhando todo o seu lado operacional. Então eu recomendo que você use uma corretora que possui uma plataforma para que você possa montar essa operação mais facilmente. Então, antes de montar essa operação, consulte a sua corretora sobre as posições vendidas.
Eu sei que na XP não chama margem além desse R$ 1 que eu menciono na montagem da estrutura, mas a maioria das corretoras não age assim. Elas vão impedir você e podem até mesmo fazer uma zeragem compulsória, o que aí vai lhe trazer um prejuízo muito grande. Então, pessoal, por hoje é só. Já comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de uma outra estratégia que você gostaria de aprender, pode deixar sua sugestão aí nos comentários, tá ok? E até o próximo vídeo com mais estratégias sobre o mercado financeiro.